Ei pessoal, como é que vocês estão? Bem, eu sumi por uma semana, não é mesmo? E, bem, assim, eu me estressei bastante com a situação com a minha cachorra, que 3 dias e no período de 7 ela vomitou, né? Foi piorando e foi melhorando, tipo assim, a primeira vez foi bem mais absurda, a segunda mais ou menos e a última foi só suco gástrico, mas mesmo assim, né, foram todos nos meus dias da semana em que eu fico cuidando da casa e antes de eu limpar a casa ou poucos momentos antes de eu ter que almoçar. Então, eu passei bastante estresse com ela. E bem assim, sejamos realistas, né? Menstruação afeta muito no tempero o humor da mulher. E digamos assim que nos momentos pré-menstruação é um momento onde eu fico bastante sensível e muito cansada. E qualquer coisa que me estressa me faz querer não ter chutar o balde e simplesmente me esconder na minha cama. E eu descobri mais ou menos assim 2 dias depois que a minha... 2 dias não, né? 3 dias depois que minha cachorra vomitou pela terceira vez. Esse dia conta 3 dias, desceu a minha menstruação. Então aí juntou minha cachorra com esse período de dias onde eu sempre estou ruim. E acabou que eu desisti de fazer as coisas. Aí, né, eu resolvi, porque eu não terminei de gravar um material no vídeo que era pra sair explorando a aquarela da Pentel parte 3. E obviamente eu não gravei ainda a parte 4. Então nós vamos ver o seguinte. Vocês vão ver o processo de eu desenhando desenhando algumas figurinhas. Não tem pra eu poder fazer o que eu fiz aqui, que é colar na capa do meu sketchbook. Isso aqui são desenhos que eu fiz, não tem folha sulfite. Ou só peguei uma canetinha, não tem, fiz uns círculozinhos e cortei. E colei aqui com cola branca. Tá vendo? Ó, tá fosco, não está brilhando. Tanto também porque eu não fiz com lápis de cor, né? Fiz com canetinha. E não tá brilhando justamente porque é papel sulfite normal. Aí eu só peguei e colei com cola branca, né? Eu espalhei bem a cola branca, não tem todo a parte atrás do desenho. E botei. Tem esse material aqui, não sei se tá vendo, dá pra identificar, né? É meio emborrachado, que é usado no tempo para encapar. Meu pai não teve esses cadernos de estilo Moleskine. Aqui. Ele não tem pega bem cola, você consegue colar. E né, contanto que você não vai com a tua unha e ficar raspando, ele vai ficar. Eu já fiz isso aqui faz um mês. Eu decidi desenhar mais alguns desenhos para poder colar nos meus outros sketchbooks que estão sem nada na capa ou estão com as capas danificadas, porque algumas eu resolvi imprimir algumas imagens e colei com fita. Isso deu consequências depois. A exemplo desse amarelo aqui, vocês estão vendo aqui? Eu uso grafite, mais grafite nesse daqui. Eu resolvi usar mais coisa além do grafite, mas antes eu estava usando só grafite. E vocês conseguem ver que ficou umas formas aqui, não tem as partes mais limpas do que a área ao redor. Então aqui era também cheio de adesivozinho que eu tinha feito, não tem como colado imagem que eu imprimi com fita. Aí a cola da fita, não tem, ela ficou, grudou com um pouco de grafite, aí ficou completamente manchado. Né, eu já tentei limpar de toda que forma possível, não tem esse aqui, não tem álcool, sabão, eu esfreguei bastante e né, ou continuava esfregando e corria o risco de rasgar, ou deixava assim e buscava outra solução depois. Aí não tem mais ou menos 2 meses depois de eu ter tirado os adesivos daqui e tentado limpar esse sketchbook de qualquer jeito, eu tinha feito isso aqui. Aí eu decidi, talvez eu faça isso mais tarde. Aí passou um mês e não fiz, então eu resolvi que eu vou fazer. E nesse aqui eu já comecei colando esse outro desenho aqui que eu tinha feito, que eu fiz junto com esse lápis que tá aqui. Só que eu não tinha colado aqui e ele tava perdido aqui no meio da minha coisa, eu resolvi. Vou pegar e vou colar aqui e vou botar junto com o nome do sketchbook. Aí né, eu vou estar aqui, não tem fazendo só desenho, no caso eu só vou estar desenhando. Vários desenhos, não tem umas 3, vou caçar medida de encher 3 folhas, não tem só com rascunhos.
Aí depois eu mostro ainda essa semana o resultado, que vai ser esse sketchbook completo. Esse aqui eu vou encher a capa de trás. Deixa eu tirar daqui, porque senão não vai dar pra vocês enxergarem o resto. E encher esse verde aqui, que só tem o nome dele aqui escrito e colado. E esse vermelho aqui. Nesse caso eu escrevi também o nome dele aqui só com caneta permanente. E eu também resolvi que eu vou testar pra ver se dá pra colar na capa desse caderno aqui. Esse caderno aqui é o Gébera azul. Eu encapei ele com TNT. Eu quero ver se dá pra colar com TNT. Não tem aqui no TNT. A cola branca eu sei que pega no TNT, até porque eu encapei um pedaço de papelão pra fazer essa capa com TNT utilizando cola branca. Então eu sei que cola branca pega. Eu quero ver se não vai deixar firme os adesivos, que nem ficou nesse daqui. Fiquem aí com o processo de me rascunhando. E nesse caso aqui eu não estarei criando nada, eu vou estar copiando alguns desenhos e fazendo leves modificações. Não tem pra ficar do jeito que eu gosto, pra não ficar tão parecido. Mas não tem propriamente dito, eu não vou buscar muito no me estressar no ter fazendo esses desenhos, porque eu estou querendo mais relaxar. E esse era o objetivo, eu ia só relaxar desenhando. Aí eu resolvi, vou gravar pra postar na segunda, pra eu ver se eu não fico 2 semanas seguidas sem postar, Eu tenho que voltar a entrar nos eixos, senão depois eu vou ficar chateada por não ter conseguido postar pelo menos mais da metade, não tem da meta de vídeos desse mês. Eu já vou ficar atrasada uma semana. Mais uma semana eu não ter postando 3 vídeos no mês que vem. Fiquem com o vídeo. Eu ia deixar um vídeo apenas com um speed paint mostrando o que eu desenhando. Só que aí não tem o vídeo, pra mim ficou longo demais, então eu decidi conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, a experiência no vídeo de desenhar essas 3 páginas me lembrou um pouquinho, não tem a época lá de 2015, quando eu tava com 12, e eu ficava pegando folha sulfite e ia desenhar. Bem, era numa mesa que antes era no tempo pra colocar o computador do meu pai. Era uma mesa que fazia parte de outra mesa. Aí meu pai não tava usando mais, aí ele deu pra mim. Eu ficava no tem à tarde, depois da escola, sentada naquela mesa, só desenhando um monte de coisa aleatória. E como eu não tive muito exatamente critério, escolhendo, não tem os desenhos que eu tava fazendo aí. Fazendo desenho e pegando algumas fotos, não tem reais, para desenhar, como no caso não tem dos peixes que eu desenhei nessa página. Utilizar esse baiacu bem me deu uma dor de cabeça. Eu não estava nem sabendo pra que lado eu ia fazer isso, porque eu ainda peguei o baiacu no tempo quando ele já tá inflado. Eu não sou muito boa estilizando mais, eu tenho que estudar essa parte aí. E como tem meio que doce, que fazia tempo que eu só não pegava, não tinha uma folha e ia rascunhar, encher ela inteira de desenhos. E nesse caso eu enchi 3 em um período de 1 hora. Foi mais ou menos de 10 a 15 minutos por página. Eu acho que foi uma média de 3 minutos por página. E foi muito bom, porque eu só tava rascunhando utilizando o lápis e mal usei borracha. Foi uma experiência muito boa. Falando lá sobre aquele negócio todo do cachorro, eu disse que foi nos meus dias que eu fui cuidando da casa. Nesse caso, eu fui responsável por limpar a casa. E o negócio me deu estresse, porque bem no momento que eu estava limpando a casa, tirei um momento, praticamente no banheiro, quando eu volto, tá tudo limitado. E nas primeiras 2 vezes que ela fez nos 2 dias, nos 3 dias, nos primeiros 2, foi assim. No primeiro dia ela já tinha encontrado que a sala vomitada, limpei tudo, ela vomitou de novo na mesma sala e eu limpei tudo de novo. No segundo dia, a mesma coisa, só que no caso aqui eu já tinha limpado a casa e eu tive que limpar a parte da sala de novo. E no caso também a área.
eu tive que limpar a área 3 vezes no segundo dia. Então ela tinha vomitado cerca de 3 vezes. Aí no terceiro dia foi só gorfada. Porém eu ainda tive que não tirar meu tempo pra limpar a bagunça dela, dar leite pra ela, então às vezes eu dei leite pra poder ajudar um pouquinho. Tanto porque ela nesse momento não ia comer ração, porque ela estaria cansada, exausta, buscaria não tem dormir, como também pra acalmar o estômago dela. Aí né, nesses tempos eu tirava um tempo que tava dando leite pra ela na seringa, e isso demorava não tem de 20 a 40 minutos, porque ela não fica quieta. Ela não fica quieta pra ela tomar o leite, não tem muito quietinha. E por consequência me sujava toda de leite também. Né, foi na primeira ou foi na segunda? Eu acho que foi não, foi na segunda, porque eu tava em casa. Na segunda eu tive que até que dar um semi-banho nela, né, pra limpar a boca, limpar as palas, limpar o rabo. Só que como ela não ficava quieta, eu não conseguia enxavar, somente não tem a parte do queixo e as patinhas. Então eu tive que basicamente jogar água inteira nela e deixar ela secando no sol. E indo verificar ela a cada 2 minutos enquanto eu tomava água. Tomava água não, almoçava. Então foi assim, foi bem estressante. Né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até quarta-feira. Tchau!